O governo federal editou uma nova medida provisória para regulamentar o teletrabalho no Brasil. Para explicar essas novas regras, eu converso agora com o especialista em Direito do Trabalho, Carlos Eduardo Ambiel, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Carlos, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Seja bem-vindo ao programa. Oi, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer falar com você sobre um tema tão importante, esse do novo sistema de trabalho à distância, né? É um sistema de trabalho que ganhou muito impulso com a chegada da pandemia, já existia antes, mas com a necessidade de isolamento acabou ganhando um impulso, né, obrigando muitas empresas a colocarem os seus empregados, inclusive no setor público, colocar os colaboradores em teletrabalho e que depois se tornou aí uma realidade, né? Agora, depois dessa experiência, muita gente busca já manter o teletrabalho, que em muitas situações é vantajoso tanto para a empresa quanto para o empregado. Mas vamos, a primeira questão que eu acho importante a gente colocar aqui, essas regras foram definidas por uma medida provisória, ou seja, elas já estão valendo. Eu queria que você explicasse as implicações desse instrumento jurídico para estabelecer essas regras. Estão valendo? Valem até quando? Por que uma medida provisória? Bom, essa pergunta é muito importante, porque no sistema da Constituição brasileira, a separação dos poderes faz com que, em tese, quem promulga a lei, né, quem faz a lei e depois vai ser sancionada pelo Executivo, é o Legislativo. Isso faz todo um processo legislativo. Geralmente um projeto de lei que vem da Câmara ou do Senado, é a discussão nas duas casas, aprova-se um texto, esse texto, depois de sancionado, é promulgado e publicado no Diário Oficial. Esse é o processo normal de uma lei que aí se torna lei e não vai mais ser alterada. O caso da medida provisória é uma autorização que é dada excepcionalmente ao Poder Executivo de editar um texto legislativo nos casos de relevância e urgência. Então, se houver um assunto de urgente ou de extrema relevância, excepciona-se o processo legislativo e a lei é inicialmente criada pelo Executivo e depois submetida ao Legislativo. E isso é o que foi feito agora com o tema do teletrabalho. O que se pergunta, e é natural que se faça essa pergunta, é qual é a relevância e urgência de tratar de um assunto que já está regulado na CLT e que já temos no Congresso Nacional hoje por volta de 25 projetos de lei nas duas casas, Senado e Câmara, que já tratavam de alguma forma do teletrabalho, do trabalho híbrido, do trabalho à distância, do trabalho com instrumentos de tecnologia, ou seja, os temas que foram regulados na medida provisória. Você pode dizer, bom, é relevante ou urgente porque a pandemia intensificou o trabalho em regime à distância com os meios tecnológicos, a CLT previu isso antes da pandemia, num sistema um pouco diferente, e era necessário regular essa nova forma agora que as empresas estão adotando o sistema híbrido. Isso é um argumento que eu não sei se é tão urgente ou relevante assim, mas o lado contrário por ser medida provisória, nós precisaremos que esse texto seja aprovado no Legislativo. Nós temos exemplos recentes no Brasil que isso não aconteceu. Então, a dúvida será que esse texto será aprovado ou será modificado ao longo do processo? Esse ponto é importante porque a gente vai explicar aqui as principais mudanças, né, os principais pontos dessas novas regras que estão valendo. E daí, isso que eu acabei de falar, se estão valendo, é bem a pergunta. Ela é precária, ela tem essa excepcionalidade, a medida provisória, mas, no momento, a medida provisória é do dia 22 de março de 2022, então, agora é lei, ela está valendo. Sim, sim. Quando editada e publicada no Diário Oficial, que ocorreu, ela é lei. E ela é uma lei que altera artigos de uma outra lei, que é artigos da CLT. E, portanto, desde a sua edição, ela está vigorando no sistema brasileiro. O problema todo quando o Congresso Nacional apreciar a MP, ele vai aprovar como ela foi editada, ele vai rejeitar ou ele vai aprovar com eventual modificação. Pode ser que daqui 60 dias, ou daqui no máximo 120 dias, que é o prazo máximo de tramitação e aprovação de uma MP, senão ela perde a sua eficácia, eu tenho uma outra lei.
uma mudança do que é hoje. Então, eu tinha uma lei até o dia que a medida provisória foi editada, eu tenho uma nova lei a partir do momento que ela foi publicada no Diário Oficial, e talvez, quando ela venha a ser votada, ela possa ter uma redação um pouquinho diferente do que eu tenho hoje, do que eu tinha há menos de um mês atrás. Carlos, então a gente tem aí já uma primeira situação, eu até vou mudar aqui um pouco a ordem das minhas perguntas. Para o empregador, para a empresa e para o empregado, é hora de fazer aditivo aos seus contratos de trabalho? Para novos contratos de trabalho já devem ser feitos seguindo essas novas regras que a gente vai conversar aqui, ou é o momento de esperar até que passem uns 120 dias para saber se vai mudar ou não vai? O que é mais aconselhável, você que está no direito, que pode dar essa explicação para a gente? Então, Marcelo, essa pergunta é uma pergunta que vai sempre depender muito da característica e do tipo de contrato que cada empresa tem. Mas o que é importante que se saiba é, de fato, houve uma mudança relevante. Qual é a principal mudança? Primeiro, uma mudança de conceito, né? O que era teletrabalho na redação da legislação anterior foi modificado. Hoje ela é um conceito mais amplo, mais situações serão de teletrabalho. Mas no efeito prático, o que realmente importa é que até a edição da MP, o teletrabalhador era considerado alguém que trabalhava à distância, preponderantemente fora do local de trabalho, utilizando-se de meios tecnológicos, né, ou telefone ou computador, e ele era expressamente excluído da regra da limitação de jornada. Então, o empregado que estava sob esse regime não teria, pelo menos na redação da lei, direito à hora extra. E a nova redação, ela altera isso significativamente. Então, a grande pergunta é, se o meu sistema de trabalho, teletrabalho, eu me apoiava num conceito de que meu teletrabalhador não tinha horário controlado, o que importava é que ele entregasse o resultado, e agora eu passo a ter uma obrigação de controlar. E quando que uma empresa precisa controlar o horário? Isso é uma regra também da legislação. Quando no estabelecimento dela tem pelo menos, quer dizer, tem mais do que 20 empregados. Até 20 empregados ela não é obrigada a controlar, embora ela é obrigada a respeitar os limites. Então, se eu tenho mais do que 20 e algum desses trabalhadores está em teletrabalho, eu passo a ter a obrigação do controle se esse trabalhador é contratado por hora. E aí a grande dúvida é, bom, até 2 semanas atrás eu não controlava. Agora eu preciso controlar, é uma obrigação legal. Só que daqui a algum tempo talvez eu não precise mais controlar, porque pode ser que esse texto não seja o definitivo. Isso de fato cria uma insegurança, mas objetivamente hoje, se você tem um empregado que trabalha à distância, em regime de teletrabalho, e a contratação dele é por hora, que ele fica à disposição da empresa trabalhando, não é por tarefa nem por produção, a empresa, tendo mais do que 20 empregados, ela é obrigada a controlar. E esse trabalhador poderá, no futuro, discutir eventual direito à hora extra se ele ficar mais do que 8 horas por dia ou 44 por semana. Mas, nesse caso, a medida provisória, ela coloca as suas possibilidades, 3 possibilidades, né? Trabalho por produção, trabalho por tarefa e o trabalho por jornada. Esse Sim, controle de horário, ele não valeria apenas para aqueles que forem contratados por jornada, quer dizer, quem é contratado e no seu contrato tem o regime por produção ou por tarefa, estaria excluído dessa obrigatoriedade de controle de horário? E aí exatamente também isso. sem direito a horas extras. Essa é a grande diferença. Até a edição do MP, a regra geral, não havia diferenciação sobre a forma da contratação, se era por tarefa, por produção ou por tempo, né, que a gente chama de jornada. Qualquer delas, eu estava excluído do capítulo da duração do trabalho. Agora não. Agora a lei estabelece, a nova redação trazida pelo MP diz, só está excluído do capítulo da duração do trabalho o teletrabalhador que realiza a sua atividade por tarefa ou produção. Aquele que é por tempo, por jornada, tem controle. Então eu fiz a ressalva que se você está trabalhando e tem um trabalhador por jornada, por tempo, você tem a obrigação de passar a controlar. Ou você tem que mudar a forma de contratação dele e passar a ser por produção tarefa, o que não é tão simples. Né? O que diferencia um do outro? Uma Uhum. tarefa, eu vou estabelecer um tipo de atividade que ele tem que entregar. A produção, ele tem que ter um resultado a atingir, né? Uma quantidade mínima de produção, uma tradução,
um projeto que ele apresenta é por job, né, que a gente chamaria, não por tempo que eu fico trabalhando, mas eu encerrei aquela atividade, eu ganho por atividade que eu faço, né, ou por produção que eu entrego e não por tempo. Não é tão simples, não é comum. A nossa cultura de emprego no Brasil é uma cultura muito da questão do trabalho por tempo. É uma tradição do nosso sistema. Então, a maioria dos contratos é por jornada e esse é o que mudou. Então, neste caso, analisando friamente a redação da lei hoje, as empresas que estavam até há pouco tempo sob esse regime não tinham que controlar, hoje tem. Então, em tese, elas precisam se adaptar a isso. Não tenho dúvida. A dúvida surge depois. E se daqui a um tempo, daqui 60 dias ou 120 no máximo, essa redação não for a que vai ser definitivamente aprovada pelo Congresso Nacional, como é que fica esse período? Na nossa análise, a não ser que quando da aprovação de uma nova lei se regulamente esse período em que a medida provisória vigorou, hoje eu tenho obrigação de controlar e é o recomendável a ser feito. E aí, já que a gente está falando de tempo, tem um outro ponto da medida provisória que trata de um aspecto, na verdade seria, eu acho, meio que um novo direito, ou um direito que vai ganhar também mais evidência a partir dessa nova realidade, que é o chamado direito à desconexão, né? O trabalhador que está nesse regime de trabalho remoto, segundo as regras da medida provisória, o tempo de uso dos equipamentos tecnológicos, aplicações de internet, software, fora da jornada normal de trabalho, não configura um tempo de trabalho, não configura regime de prontidão, ou, quer dizer, a pessoa não estaria dentro do seu horário de trabalho. Mas, na prática, acontece, e aí é uma questão que até alguns especialistas também da área do direito do trabalho chamam de etiqueta das empresas, etiqueta digital das empresas em relação ao teletrabalho, acontece muitas vezes do empregador, do empresário ou empresária, manda uma mensagem fora do horário de trabalho, às vezes 10 horas da noite, olha, lembra que amanhã de manhã tem isso. Algumas situações que fogem um pouco dessa regra. Como é que fica essa questão desse chamado direito à desconexão e essa regra, essa parte, né, esse ponto da medida provisória que trata desse período fora da jornada de trabalho, do uso dos equipamentos, internet, aplicações, como sendo ou não considerado tempo de trabalho? Bom, a pergunta é muito importante porque ela resgata conceitos que não são novos no direito do trabalho. Só para você ter uma ideia, quando surge o e-mail nos anos 90 e mais recentemente, né, os aplicativos de mensagem, né, instantâneo, que você manda mensagem, a pessoa já recebe aí as mensagens em grupo, isso já vem sendo um problema na relação de trabalho e no X-Trabalho. Há muitos casos na X-Trabalho que usam, na discussão de hora extra, como prova e-mails fora do horário e mensagens do WhatsApp. E também surgiu, né, com uma legislação alterada no início da década passada, a questão do regime de sobreaviso, né, quando eu estou de sobreaviso, quando eu estou de plantão, expressamente, independente de eu usar o celular, que era também uma discussão se o celular faria existir o sobreaviso, que é uma espécie de plantão. Então, o direito do trabalho já tem regulado isso. E mais recentemente, na reforma de 2017, também ficou claro, na alteração do artigo 4º da CLT, que mesmo em momentos que eu estou dentro da empresa, eu posso não estar trabalhando. Então, se eu estou estudando, se eu estou me alimentando, se eu estou praticando eventualmente alguma conduta de cunho religioso, atividades de lazer, eu posso fazer isso durante o período que eu estou na empresa e aquilo não contaria. Porque até então, o único período em que era considerado um intervalo não integrante da jornada era o horário de almoço. Né? Intervalos de pausa, uma pausa para um cigarro, uma pausa para um café, se aquilo era tolerado, se entendia que era parte do contrato. E aí vem a CLT em 17 e fala, não, períodos que você não está trabalhando, não precisa contar. Embora não mude o conceito que jornada de trabalho é tempo à disposição, não é tempo efetivamente trabalhado. Então, mantém-se o conceito, mas cria-se expressamente situações que não são jornada. O que a MP faz é dizer o seguinte, não é porque eu estou com o equipamento da empresa na minha casa que eu, após terminar meu trabalho, eu ligo para conversar com meu amigo na Suíça,
com o mesmo equipamento da empresa, conectado na internet, na mesma rede, que aquilo é tempo de trabalho. Né? Então, o uso do equipamento que eu uso para trabalhar fora do horário do trabalho não é tempo de trabalho. Agora, se eu uso esse equipamento fora do horário para o trabalho, será. Porque aí prevalece a primazia da realidade. Não basta a lei dizer, porque alguém pode, de forma incauta, ler a lei e falar assim, então agora a lei disse que só é trabalho horário definido. Qualquer coisa fora do horário não é, então eu posso ficar à vontade. Não. Não será se você usar o equipamento para coisas que não é do trabalho. Se você tem uma jornada de 8 horas e após a jornada você continua trabalhando em regime de teletrabalho, isso é aferível e é provado que você está trabalhando por e-mails, por sistema de senha no login da empresa, no portal da empresa ou qualquer outro meio, câmera, etc., aquilo é tempo à disposição e provado isso vai ser considerado hora extra. Né? Tem que tomar cuidado que são coisas diferentes. Desde que você não esteja trabalhando, o uso do equipamento por si só não deve ser entendido como uma forma de trabalho, até porque a CLT já diz isso se eu estiver no ambiente de trabalho. Não teria lógica ser diferente no ambiente à distância. Foi apenas uma reiteração de um conceito que já existe. Mas também não se pode esquecer, prevalece no direito do trabalho a realidade. Se eu estou trabalhando, e isso for provado, agora, inclusive, que a lei diz que o teletrabalhador em jornada tem hora extra, ele poderá sim cobrar hora extra. É bom você trazer essa visão de quem entende a parte jurídica e mostrar esses dois lados, né? O direito do trabalho tem essa característica de estar sempre regulando dois lados, né? E quando a gente fala dessas questões de tempo, de jornada de trabalho, do uso dos equipamentos, tem um lado do empregador e tem um lado do empregado também, tem um lado do empresário e o lado do colaborador. Agora, ainda sobre essa questão dessa, né, voltando mais num ponto importante dessas relações de trabalho, a questão das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Uma vez que o colaborador, o empregado, ele é contratado por uma empresa que tem a sede, supondo uma sede em São Paulo, mas ele opta pelo regime de teletrabalho, ou a empresa já contrata ele em teletrabalho e ele está em outra localidade. As convenções, acordos coletivos, quando é o caso, dependendo da categoria, de acordos sindicais, isso vale para o endereço da sede da empresa ou valem as regras do local onde o empregador está atuando? Marcelo, não havia até então nenhuma disposição sobre isso na legislação. A análise lógica pela história e por que existe convenção coletiva, lembrando que no Brasil o sistema de convenção e acordo coletivo é sempre pautado na ideia de categoria, né? E categoria é a atividade econômico-profissional em determinado local. E por que é isso? Porque um grupo de jornalistas em São Paulo tem características do seu trabalho, da remuneração, diferente de um grupo de jornalistas que mora em Manaus. Então, o elemento aonde eu trabalho tinha significado. Então, a tendência seria que eu aplicasse a convenção do local em que todos estão, né, em que a empresa está. A medida provisória tentou regular isso, mas foi infeliz no termo, porque ela diz que as convenções e os acordos coletivos serão aqueles do local em que o empregado está lotado. Aí você fala assim, o que é estar lotado? Né? O que significa? Fica dúbio, né? Aí você vai ler na CLT e procura a palavra lotado, você não vai encontrar. Então, para se resolver uma dúvida, se usou um termo que gera dúvida. Eu já vi doutrinadores dizendo, lotado é o local em que o trabalhador está. Não é o meu entendimento. Né? Meu entendimento, o lotado é o local em que ele está vinculado à empresa, em que ele está trabalhando para a empresa. A lotação dele, né? Em que ônibus ele está, né? Em qual ônibus ele entrou, em que empresa ele está, não onde ele... Porque o sentido de lotar não está claro aqui. Me parece que esta é uma disposição, por exemplo, que merecerá uma maior clareza quando a MP for transformada em lei. E acho que a melhor solução é dizer a convenção e o acordo do teletrabalhador deverá se respeitar aquele que prevalece onde a empresa está sediada e para qual empresa esse trabalhador está trabalhando. Porque senão ele vai ter uma regra diferente dos colegas dele que eventualmente estão presenciais e não faz sentido. Objetivo, até porque existe no Brasil uma
regras sobre isonomia, igualdade de tratamento, que trabalhadores da mesmo estabelecimento, até porque tem a regra do 461, que fala em equiparação salarial, não faz sentido que pessoas que trabalham para o mesmo estabelecimento tenham direitos diferentes. Isso faz mais sentido, mas o termo que a MP usou é um termo que gera mais dúvida do que dá resposta a esse problema. E um ponto que tem sido talvez o mais elogiado dessa medida provisória é o que trata da priorização, no caso de uma empresa ter alguns funcionários, e nem todos vão entrar em teletrabalho ou trabalho remoto, dar prioridade para os trabalhadores ou trabalhadoras que têm filhos com menos de 4 anos ou pessoas com deficiência física. Tem uma dúvida que veio de um internauta, de um empresário, que me pareceu bem interessante. Ele ficou preocupado pelo seguinte: achou interessante essa nova disposição, esse novo dispositivo, melhor, mas ele ficou na dúvida: se eu abrir novas vagas de trabalho para a minha empresa e essas vagas já são em teletrabalho, eu tenho que ter uma cota para atender pessoas nessa situação? Não, me parece que seja essa a ideia, né? Você já tem as obrigações legais da contratação de aprendizes e portadores de deficiências, conforme o tamanho da empresa e a sua atividade. Agora, o que a legislação buscou nesse contexto imagine uma empresa que tem uma atividade normalmente presencial, mas que está iniciando um sistema que permitir que parte dos empregados comecem a trabalhar de maneira, né, remota, usando aí o conceito do teletrabalho. Mas eu tenho lá 10 vagas e são 100 pessoas na minha empresa. De repente aparece 20 interessados, né? Eu tenho que escolher. A lei disse um critério de escolha, né? Se houver essa concorrência, dê preferência àqueles que têm filhos menores ou, dentre eles, os que já têm situação de necessidades especiais, alguma deficiência. Não me parece que seja eu abrir uma vaga para o teletrabalho, eu tenho 3 candidatos e vou ter que escolher o candidato que tem filho. Porque aí você está entrando na liberdade de contratação. Eu tenho um perfil profissional que eu prefiro aquele do que esse. E parece que isso é quando você vai migrar um posto presencial para um posto telepresencial. Mas também não é uma situação absoluta, tá, Marcelo? É importante ter isso claro. Às vezes eu tenho uma empresa com 100 empregados e eu quero transformar em teletrabalho determinados trabalhadores que fazem uma função que é viável o teletrabalho e até mais produtivo ou mais interessante do ponto de vista de relacionamento, de ambiente, de qualidade de vida. Mas é focado para aquele grupo. E tem um outro trabalhador de um outro setor que não é possível e eu não estou trazendo esse tipo de trabalhador para o teletrabalho e ele quer. Aí eu não abro essa concorrência, porque eu não abri para todos, eu abri para aquele grupo que faz, por exemplo, a parte de comercial da empresa, mas eu não abri para o pessoal que faz a parte operacional da empresa. Então, acho que essa regra é uma regra importante, uma regra inclusiva, uma regra que se preocupa com a questão da dificuldade dos pais e mães com os filhos pequenos, né, no dia a dia, mas ela não pode ser uma trava na liberdade de contratação e nem é um tipo de cota adicional, é apenas uma situação em que a empresa está migrando e dentre todos existe uma concorrência e aí eu vou ter que escolher alguém e ele me deu um critério. Bem, Carlos Eduardo, a gente está se encaminhando agora para o final da entrevista e, em homenagem ao programa, eu sempre faço uma pergunta também aos nossos convidados, é uma pergunta que eu deixo que cada um traga aqui o seu próprio conceito sobre essa questão. A pergunta é, para você, o que é cidadania? A cidadania nada mais é do que o exercício dos seus direitos e deveres dentro da sociedade. É saber o seu lugar na sociedade, cumprir os seus deveres de cidadão dentro de uma relação de sociedade e ter ciência dos seus direitos e poder exercê-los. E um dos maiores direitos é o direito de votar e escolher seus representantes. Mas todos os direitos que o Estado e a sociedade regulam, no fundo, abarca o que é a cidadania. Na minha opinião, é isso. Tá bom, muito obrigado. Bom, e essa pergunta que eu faço para os nossos convidados, eu estendo também a você que assiste à TV Senado, principalmente as pessoas que assinam o canal da TV Senado no YouTube. Essa pergunta pode ser respondida nos comentários abaixo das nossas entrevistas e eu quero trazer aqui
para o programa Cidadania o que os cidadãos e cidadãs brasileiras pensam sobre o que é cidadania. E eu convido todos a assinarem o canal da TV Senado no YouTube. São mais de 1 milhão de inscritos que acompanham a programação do Poder Legislativo direto da fonte pelo canal da TV Senado no YouTube. Carlos Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Imagina, Marcelo, foi um prazer e eu que agradeço o convite, fico à disposição. Um abraço a você e aos nossos ouvintes e espectadores. Obrigado mais uma vez a você também que nos assistiu. Acompanhe sempre a programação da TV Senado, na TV e no YouTube. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado e até o próximo programa.